nessa época do ano, pessoal, as pessoas costumam viajar bastante, né? A gente sabe. Só que às vezes a tão sonhada viagem vai se transformando num pesadelo, uma dor de cabeça. O setor aéreo brasileiro continua enfrentando um cenário adverso desde a pandemia da Covid-19. Lembrando, as três grandes companhias que atuam em território nacional começaram, desde então, processos de recuperação judicial nos Estados Unidos, medida que acaba afetando diretamente as operações das empresas que, para se reestruturarem, precisam adotar mudanças. Vamos conversar agora sobre esse assunto com Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER. Professora, muito bem-vinda aqui nesse dia 1º de janeiro, no primeiro dia do ano. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money. Bom dia, Muriel. É um prazer estar com vocês aqui nesse comecinho de ano. Prazer é nosso, professora. Quero muito te ouvir sobre esse cenário e como é que foi essa dificuldade, porque a gente entendeu durante a pandemia o cenário que ficou muito complexo para as companhias aéreas. Já se estipulava na época quão difícil seria sair dessa grave crise que a pandemia colocou as companhias. E aparentemente isso se confirmou e tem se confirmado ao longo dos últimos anos. Como é que isso tem sido de impacto realmente olhando para as companhias? A gente consegue ver uma luz no fim do túnel ou não? Olha, de fato, a pandemia foi um ponto aí de inflexão, né, na operação dessas companhias aéreas, porque existem custos fixos muito elevados na prestação desse tipo de serviço. Durante a pandemia, a demanda, né, a busca pelas passagens aéreas caiu muito, o que fez com que muita empresa aí realmente acabasse, no final das contas, amargando custos elevados e prejuízos que foram aí para algumas muito difíceis de se absorver. Muitas empresas, como você acabou de mencionar, e uma, né, temos uma grande aqui no Brasil que tem mostrado muitos sinais ainda de que, olha, nós temos problemas ainda a enfrentar, né? Nós temos ainda questões financeiras, existe uma luz no fim do túnel? Sempre existe, é claro, mas isso pede uma reestruturação, um aumento de eficiência, dentro de um setor que não é um setor simples, né? É um setor que precisa de capital. Então, no final das contas, não é uma reestruturação pontual que consegue fazer essas empresas mudarem, né, o seu balanço, mudarem a sua estrutura financeira e o jogo de uma hora para outra. Então, você precisa de capital, você precisa de tempo, você precisa pensar de uma maneira muito estratégica. E aí, quando a gente olha esse mercado, ele é um mercado muito concentrado, né? No Brasil, em específico, nós temos apenas algumas poucas empresas, o que já diminui bastante em alguns setores, em alguns aspectos, perdão, esse grande apetite às grandes reestruturações. Então, a gente vê esse cenário. Infelizmente, é um cenário onde a qualidade do serviço vai ficando pior, as pessoas querem, no final das contas, todas aquelas amenidades que os voos sempre ofereceram, né? Porque muita gente usa muito pouco esse tipo de transporte. Então, quando utiliza, quer ter, né? Se sente, e com muita razão, no direito de ter várias amenidades, mas infelizmente hoje essa não é a situação da maior parte dessas empresas aéreas, que está precisando sim colocar as contas em dia. E aí, naturalmente, a gente sabe que existe uma preocupação muito importante também com o preço do combustível e também com o dólar. A gente teve um dólar que se desvalorizou ao longo de 2025 como um todo, mas, ao mesmo tempo, isso não deu esse alívio esperado para as companhias, né? Perfeito. Realmente, como eu mencionei, a gente tem custos fixos muito elevados, mas os custos variáveis também são muito elevados, que são aqueles que variam, que mudam, né, de acordo com o tamanho dessa prestação de serviços. Então, a gente tem aí, claro, quando você vai fazer uma rota, você precisa colocar o combustível. Esse combustível é um combustível que foi ficando mais caro ao longo do tempo. Se a gente for olhar, é óbvio, nesse último ano, o impacto foi um tanto menor, na verdade, porque o dólar ficou um pouco mais desvalorizado, então nossa taxa de câmbio caiu um pouco, mas ela ainda permanece num patamar bem elevado, né? E não são só esses custos que hoje pressionam essas empresas, né? A gente tem outros tantos custos, inclusive custos em serviços mesmo, mão de obra, isso tudo tem pressionado bastante. Então a gente não consegue sentir esse alívio. Junta-se a isso também, Muriel, o fato de que durante a pandemia a gente teve uma redução significativa de algumas rotas, né, da própria oferta
desse tipo de serviço dentro do mercado. E essa redução da oferta, agora nesse momento em que a demanda começou a subir, porque a gente também tem que colocar nessa conta o fato de que aí nos últimos 2 anos a gente tem visto um aumento progressivo da demanda por passagens aéreas. Os trechos curtos, né, eles ficaram mais baratos relativamente quando a gente olha quanto custa se deslocar em trajetos menores por transporte rodoviário, levando em consideração o tempo que você fica na estrada frente ao tempo que você vai ficar no avião, muito menor, né? A economia que você faz, porque você vai ganhar esse tempo para o seu passeio, para a sua viagem de negócios. Então, isso tudo também fez aumentar a demanda. Esse descompasso também auxilia muito a gente a entender por que essa queda de custos demora ou nem chega para o consumidor, né? Apesar de realmente hoje o combustível estar um pouco mais factível, né? Um tanto mais barato aí do ponto de vista dos custos para as empresas aéreas, ao mesmo tempo elas veem um aumento de demanda que pressiona bastante o sistema e aí acaba gerando também esse cenário. Não dá para ver passagem aérea muito mais barata mesmo dentro desse desenho que a gente tem hoje no mercado. A gente percebe que a crise ela é estrutural e quase que permanente também, né, professora? Eu até queria entender, porque é curioso, a gente sabe que os voos estão lotados, as pessoas utilizam muito, no fim das contas, essas companhias aéreas, mas ainda assim, quanto mais as pessoas vão, parece que ainda assim, mais afunda, mais dívidas as empresas, no caso as companhias aéreas, elas entram, né? Qual que é o caminho? Não é sustentável ter uma companhia aérea no Brasil nesse caso? Olha, sustentável, é difícil a gente dizer, na verdade, o quão sustentável seria, porque os custos para estabelecer uma empresa como essa dentro do Brasil são extremamente elevados, né? Existem custos que são os custos da operação, então tem os custos fixos para você conseguir montar uma operação, que é uma operação grande, mas além desses custos fixos e dos custos variáveis, que são aqueles que a gente vai ter para colocar o avião voando mesmo, fazendo rotas, a gente tem toda uma burocracia, uma regulamentação, a gente tem todo um cenário, né, um entorno para que esses serviços aconteçam, que hoje parece que não tem atraído muita gente para esse mercado, né? É um mercado controlado, é um mercado fechado, existem barreiras a entrar, são barreiras naturais, né? Dinheiro para conseguir comprar avião, para conseguir colocar avião em determinadas rotas, para conseguir pagar licenças. Então, isso tudo tem mostrado realmente bastante, tem imposto, né? De uma forma natural. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todo lugar do mundo. A gente tem que lembrar que esse tipo de serviço ele está integrado, né? Então, ainda que você faça rotas nacionais, existem todas as integrações que acontecem com o transporte aéreo fora do Brasil. Então, é muito difícil se estabelecer. E aí, como você mencionou muito bem, parece que elas cada vez mais se afundam, mas é porque é muito difícil, né? Você conseguir, em alguns cenários, expandir a atividade, né? E aí, o que as aéreas têm feito no final das contas, tentar cortar custos onde é possível, né? Então, eles cortam no lanchinho, naquelas amenidades, eles lotam voos, né? Então, você acaba tendo aí, muitas vezes, o famoso overbooking, né? Muito mais gente do que precisaria ou do que deveria ter dentro de um voo, contando que algumas pessoas vão acabar desistindo, muitas vezes isso não acontece, isso gera atrasos, tem que acontecer remanejamento de pessoas entre aeronaves, aí existe toda aquela questão, existem voos mais baratos, mas esses voos mais baratos muitas vezes são em horários que não são factíveis para negócios, não são factíveis para lazer, então a gente começa a criar esse cenário onde essas empresas, aqui no Brasil isso ficou muito nítido, ficam sendo judicializados toda hora, porque as pessoas se sentem como consumidores, claro, no seu direito de reclamar, mas ao mesmo tempo elas têm muita dificuldade de expandir essa operação, porque não é oferecer um assento a mais no avião, né? Para você conseguir oferecer mais do que a capacidade de um voo, você vai ter que ter um voo inteiro, toda uma infraestrutura que custa caro. Professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas, sempre muito bom te receber aqui. Mais uma vez, obrigada e um feliz ano novo, viu? Espero que a gente possa se encontrar mais vezes em 2026 aqui no Money. Com certeza, Muriel, agradeço muito, um ótimo ano novo a vocês aí e a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Obrigada, um bom dia.